Hello everybody! Eu estou aqui hoje, I'm here today to talk to you about gerund and infinitive. Gerúndio e infinitivo. Então eu tô aqui hoje, gente, pra gente conversar sobre isso. Eu falei que eu queria gravar um vídeo pra vocês, como se eu estivesse realmente dando uma aula pros meus students, tá? Então eu tô até aqui com o meu computer, porque eu já tenho uma aula toda preparada de gerund and infinitive, e eu tô com ela aqui. Por quê? Porque eu não quero deixar de falar nada, de explicar nada sobre esse assunto que é tão importante. It's so important, tá? E que as pessoas fazem muita confusão. Porque assim, existem algumas palavras, vamos começar explicando aqui. Existem algumas palavras, existem na verdade alguns verbos que só podem ser seguidos de um outro verbo no gerúndio, ou seja, um verbo acrescido de ing. Mas existem outros verbos que eles têm que ser seguidos por um verbo no infinitivo. Ou seja, o que é o infinitivo? É a preposition to mais o verbo. E existem verbos que podem tanto ser precedidos pelo gerúndio, pelo gerund, quanto pelo infinitivo, o infinitive, tá? Então, é muito importante a gente entender quais são esses verbos, quando que a gente vai usar esse gerúndio, quando que a gente vai usar esse infinitivo, ok? Então, vamos começar falando do gerúndio, ok? Então, aqui, ó, eu separei o que para vocês? Que a gente vai usar gerúndio após verbos que expressam like and dislike, ok? Então, um gostar e um não gostar, ou um desgostar, que a gente usa esses gerúndios, ok? Então, exemplos de verbos como enjoy, love, like, hate, dislike, can't stand, don't mind, ok? São exemplos de verbos. Então eu poderia falar assim para vocês: I love going to the cinema. Eu amo ir ao cinema. A gente também vai usar o gerund com alguns verbos, como o verbo suggest, como o verbo consider, como o verbo imagine, appreciate, avoid, deny. Então são exemplos também de alguns outros verbos que a gente, após esses verbos, a gente vai usar o gerúndio, ou seja, o verbo acrescido de ing, tá? Uma coisa que eu quero deixar clara para vocês é que quando a gente utiliza esse verbo com ing após um outro verbo, tá? Ou após uma preposição que eu vou explicar daqui a pouco, não quer dizer que o significado desse verbo no português pra gente seja um gerúndio, tá? Porque o gerúndio pra gente em português, ele é o NDO, né? Então é quando a gente tem um verbo terminando em NDO, por exemplo, chorando, dançando, falando, estudando, vendendo, indo. Isso é o gerúndio pra gente em português. Só que em inglês esse gerúndio ele vai muito além disso, ok? Então, quando a gente usa esse gerúndio após um verbo ou após uma preposição, não quer dizer que o significado dele em português seja realmente um gerúndio. Na verdade, é uma regra gramatical. E ali, esse verbo, ele significa um infinitivo. Então, quando eu falo I love going to the cinema, eu quero dizer que eu amo ir ao cinema. Vocês percebem que quando a gente traz isso para o português, a gente entende esse going como ir, ou seja, um verbo que está no infinitivo, ok? A gente também vai usar gerund, esse verbo com ing, após qualquer preposição menos a preposição to. Então a exceção é a preposição to, tá? Então, por exemplo, a gente pode ter a preposição after, a gente pode ter a preposição in, a gente pode ter a preposição of, a gente pode ter a preposição about, before, at, tá? Que após todas essas preposições a gente vai colocar esse verbo acrescido de ing. Mas quando a gente tem a preposição to, tá? Esse verbo ele tem que vir no infinitivo, ou seja, ele vem
sem estar acrescido do ing. Então, ele vem na forma base dele, na base form dele. Então, é muito importante vocês entenderem isso. Então, após qualquer outra preposição, o verbo com ing. Após a preposição to, o verbo na forma original dele, sem ing, ok? Quando que a gente vai usar um verbo no infinitivo? Então, a gente usa esse verbo no infinitivo quando a gente vai falar de um evento futuro, a gente vai se referir a um evento futuro. Por exemplo, want, hope, intend, would like, promise. São verbos que a gente utiliza para falar de um evento que vai acontecer, para se referir de um evento que vai acontecer no futuro, tá? Então, por exemplo, eu falo assim: I intend to go to the cinema. Eu pretendo ir ao cinema. Então, com o verbo intend, eu não posso usar o go com ing. Eu tenho que falar I intend to go, ok? Outros verbos que a gente também, obrigatoriamente, a gente tem que usar em infinitivo, que é o verbo afford, o verbo help, agree, learn, manage, choose, né? Então, são exemplos também de verbos que a gente vai usar esse infinitivo, tá? Esse verbo no infinitivo. Quando a gente vai também, um outro momento que a gente também usa verbos no infinitivo é após adjetivos. Então, por exemplo, eu falo assim para vocês: I'm glad to know you studied for your test. Então, eu estou feliz de saber que você estudou para a sua prova. Então, glad é um adjetivo. Então, após o adjetivo, eu vou usar o verbo no infinitivo, ok? Existem alguns verbos que a gente pode tanto usar infinitivo quanto gerúndio. Então, infinitive and gerund, ok? Alguns exemplos desses verbos. Por exemplo, o verbo begin, o verbo start, o verbo stop, o verbo remember, tá? Alguns deles, quando a gente muda o uso, gerúndio ou infinitivo, o entendimento, o significado desse verbo, ele muda. Mas alguns outros não. Por exemplo, eu posso falar assim: I start to study for my test, or I start studying for my test. Então, eu começo a estudar para a minha prova, eu começo a estudar para a minha prova. É a mesma coisa. Por quê? Porque o verbo start, ele aceita tanto o verbo seguinte a ele no gerúndio ou no infinitivo. Tem aqui alguns outros verbos também que eu coloquei para vocês que aceitam tanto o infinitivo quanto o gerúndio. E esses verbos eu quero enfatizar bastante eles para vocês, tá? Que é o verbo begin, o verbo bother, o verbo continue, o verbo hate, like, love, prefer, tá? E também o verbo stand. Então, com esses verbos, tanto faz, também como eu já mencionei, o verbo start, né? Tanto faz a gente usar um verbo no gerúndio quanto um verbo no infinitivo. Então, eu posso falar assim para vocês: I love eating hamburger. Ou então, I love to eat hamburger. Então, eu amo comer hambúrguer. As duas formas, elas significam a mesma coisa, elas são a mesma coisa, tá? Então, são verbos que aceitam ambas as formas, ok? Isso é o que eu queria explicar para vocês sobre gerund and infinitive, ok? Eu ainda vou gravar um outro vídeo, tá? Essa semana, explicando os usos especificamente do gerúndio, porque como eu já disse para vocês, em português, o gerúndio pra gente é só esse NDO, mas em inglês não é assim. Em inglês, o gerund, ele tem muitos usos, ok?
Então, aguardem que vem mais um vídeo para vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Deixem seus comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem, ok? Que eu estou aqui to help you, para ajudar vocês. Alright? See you and take care!